Para que este programa seja mantido, contamos com a vossa colaboração. Obrigado, ó Pai. Obrigado por este dia que nos concedes. Obrigado porque saímos das nossas casas, viemos ao teu santo templo para poder louvar-te, para poder exaltar-te, para poder, acima de tudo, buscar a tua face e nos sentirmos mais perto de ti. Abençoe, Pai Santo, cada marido, cada esposa, cada filho. Abençoe as famílias aqui representadas nesta manhã. Assiste-nos em tudo, pois sem ti nada podemos fazer. Dê-nos a tua graça. Tu, melhor do que ninguém, conheces a condição de cada um. Sem que haja uma palavra nas nossas bocas, eis que tudo está patente aos teus olhos. Agora, Senhor, que tomamos a liberdade para, em teu nome, falar da tua palavra, compartilharmos a tua palavra, que a tua graça esteja com cada um de nós, que a tua graça esteja com cada um dos teus filhos, que a tua bênção se faça sentir nas nossas vidas, pois sem ti nada podemos fazer. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro aos Provérbios. Vamos, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Estaremos lendo o versículo 1 em diante. Pelo que gostaríamos que pudessem, na medida do possível, manter a Bíblia aberta durante todo um tempo que estaremos compartilhando juntos a palavra do Senhor. Aleluia. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama o quê? A estultícia. Versículo 4. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela faz o quê? Quebranta o espírito. Versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há o quê? A perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito o quê? Se abate. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem o quê? Um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há o quê? A inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que quê? Do que o boi gordo com ele o ódio. Mais uma vez o versículo 7 todos. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ele o ódio. Palavra do Senhor. Vou pedir a sua excelência o reverendo Dr. Francisco Domingos Sebastião
para mais uma vez pedir as bênçãos do Senhor para todos nós nesta manhã. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amoroso, mais uma vez atrevemos-nos a entrar na Tua presença com sacrifício de louvor e adoração ao Teu nome. E acima de tudo, meu Pai, ávidos por ouvir a palavra que vem do alto. Esse é o desejo do nosso coração, pois a Tua palavra diz: ouvi e a vossa alma viverá. Queremos, ó Pai, que a nossa alma viva pela Tua palavra, a fim de se cumprir o que está escrito. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então que a verdade hoje nos fortaleça, que a palavra hoje nos dê força, que a palavra hoje nos alimente. Usa a boca do Teu servo como profeta para falar aos nossos corações. Pedimos, ó Pai querido, que a Tua glória baixe sobre este lugar, inunde este lugar, dando saúde, dando alegria, restituindo tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Meu Deus e meu Pai, que este dia seja o melhor dos dias que fez o Senhor para cada um de nós. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado, reverendo. Meus queridos e digníssimos irmãos, nesta manhã o Senhor tem colocado nos nossos corações uma preocupação que está relacionada com a família. Sabemos que os dias são maus e as lutas se fazem sentir. Daí que, apesar da liderança da igreja empreender constantes trabalhos de oração, repito, apesar da liderança da igreja empreender constantes trabalhos de oração e jejum, em obediência ao que está escrito: orai sem cessar, orai e jejuai, porque é uma casta de demônios que só sai com oração e jejum. Queridos, não obstante esses trabalhos, essas batalhas espirituais, de conformidade com as Sagradas Escrituras, os problemas em muitos lares vêm aumentando. Infelizmente, repito, os problemas em muitos lares vêm aumentando. Não são poucos os telefonemas, não são poucas as pessoas que nos procuram nas clínicas pastorais ou na clínica pastoral, em que nos apercebemos que este é um problema que me preocupa muitas famílias. E digo aqui de forma segura que tudo isso acontece não por falta de resposta de Deus às nossas orações. Repito, estes problemas acontecem não por falta de resposta de Deus às orações, mas por causa do comportamento de certos maridos e atitudes de certas esposas. Amém. O número dos maus maridos, infelizmente, vem aumentando de dia para dia. O número de quê? De maus maridos, em detrimento dos bons maridos. Daí que
o Senhor tem colocado no nosso coração para que nesta manhã possamos falar sobre qualidades de um bom marido e qualidades de uma boa esposa. Eu gostaria de perguntar: onde estão os homens e as mulheres que se sentem na qualidade de bons maridos e na qualidade de boa esposa? Digam amém. Alguns ficaram apáticos. Vou perguntar novamente: onde estão os bons maridos e as boas esposas? É fácil nós respondermos que somos bons maridos. É fácil nós respondermos que somos boas esposas. Mas seria bom que pudéssemos analisar quais são as qualidades, as características de um bom marido. Daí que eu começo dizendo que um bom marido é aquele que ama a sua mulher como seu próprio corpo. Um bom marido, repito, é aquele que ama a sua digníssima esposa como quem ama a si mesmo, o seu próprio corpo. E isso está de conformidade com as Sagradas Escrituras quando diz, em Efésios capítulo 5, versículo 28, devem os maridos amar a sua mulher como ama a si mesmo. Para dizer que quem ama não maltrata, quem ama não despreza, quem ama protege e acarinha. Quem ama protege e acarinha. E é isto que muitas das vezes não acontece. Em tempos tivemos que lidar com uma situação que até hoje me deixa de veras impressionado. E como que não bastasse, há constante problemas dessa espécie. O que se assemelha com aquilo que eu vou contar. O marido já ia saindo de casa quando achou que deveria fazer uma pergunta à sua digníssima esposa. E como não poderia deixar de ser, a esposa deu-lhe uma determinada resposta. E esta resposta não lhe agradou. E ele não pensou duas vezes, preferiu dar uma bufetada à esposa. E naquilo de estender a mão e bater a esposa, dar-lhe uma tapa, como se diz na gíria, ele esquecera que tinha as chaves da viatura na mão. E a chave penetrou num dos olhos da esposa. E quando ele tentou tirar a mão, vinha o olho cá para fora. Irmãos, isto é impressionante. Mas aconteceu. E ele teve que retirar a mão. Resumindo a história, ele foi preso. A esposa, a nossa irmã, foi levada a uma clínica ao lado da cidadela, onde se cuidam dos olhos. E reparam que aquele olho não teve solução. Tiveram que tirar-lhe aquele olho e colocar um olho de vidro. Imaginem, irmãos, como é que eu me senti quando, tendo esta irmã no meu gabinete assentado, a contar essa história, a chorar, eu vendo que a lágrima saía num dos olhos e em um outro olho não deitava uma única lágrima, porque já era um olho de vidro. Perante esta situação, a família decretou divórcio, separação, e por este motivo é que o assunto veio à igreja, para que a igreja pudesse concordar na separação antes que a esposa ficasse sem o outro olho, porque o marido
é simplesmente um mau esposo. E agora surge 3 questões. A primeira é que esta irmã, sendo professora, este assunto afetou ou não afetou a sociedade? Afetou ou não afetou a sociedade? Eu vos pergunto. Afetou porque, como professora, ela deixou de dar aulas mais de 6 meses. As criancinhas que esperavam dela algum apoio para alargar o seu nível de conhecimento ficaram impedidas, porque a professora ficou sem um dos seus olhos. A sociedade ficou prejudicada. Como que não bastasse a família dela decretar a separação, não querendo que ela visitasse o marido, e muito menos os filhos pudessem ver o pai. Logo, a família ficou ou não ficou prejudicada? Respondam, irmãos. Quero que falem e analisem, compartilhem comigo. Ficou ou não ficou prejudicada? Ficou prejudicada. Como que não bastasse, a imagem da igreja também ficou beliscada, porque aquela irmã é nossa irmã, é crente, é da igreja. E quando se falava sobre o assunto, dizia, é uma irmã da igreja. E agora, a esta questão, eu vos pergunto, o pastor deveria concordar com ela para se separar? Onde estão os que acham que a nossa opinião é de que ela deveria mesmo separar-se do marido? Levantem a mão. Ninguém está levantando a mão. Eu estou perguntando então, quem acha que ela deveria continuar com o marido para que ela pudesse perder um segundo olho? Levanta a mão. Quem acha que ela deve continuar com o marido para ficar totalmente cega? Levanta a mão. Levante a mão. É bom falarmos, analisarmos as coisas tal como elas são, para vermos, meus queridos irmãos, que não obstante ela ter perdido um olho, o outro que ficara, ela estaria sujeita a continuar ou não continuar com este marido? Respondam-me. A prova foi de que, contra a vontade dos familiares, contra expectativas, ou contra aquilo que se poderia esperar dela, no final de tudo, resumindo a história, ela acabou por ir visitar o marido, levantar a queixa, fazer com que seu marido voltasse a casa, e pôde dizer ao seu marido, querido, eu sei que foi acidental, você é um bom marido, você é meu papoite, você é meu querido, sei lá, empregou outros termos ou termos semelhantes, mas a verdade é que o casal continua unido. O casal continua unido, mas ela ficou sem quê? Sem um dos seus olhos. Poderia-se evitar ou não poderia-se evitar tal coisa? Digam lá, poderia-se evitar ou não? Às vezes permitimos que o diabo nos use e tire vantagem. Daí que a nossa intenção nesta manhã é chamar a atenção a cada marido, a cada esposa. Façam tudo para demonstrarem qualidades e características verdadeiramente de um bom companheiro e de uma boa companheira. Onde estão os bons maridos aqui? Onde estão os bons maridos? Levantem bem as mãos, esses bons maridos estão aí. Onde estão eles? Onde está uma salva de palmas para eles?
qualidade ou a característica de um bom marido? Um bom marido é aquele que não se embriaga para depois falar com a esposa. Alguns maridos são cobardes. Embriagam-se para fazer confusão. Dizem e fazem o que não seriam capazes de fazer se não tivessem ingerido álcool. Os cobardes estão aqui. Estão aqui. Certamente não me vão responder. Queridos, o bêbado por norma tem a seguinte personalidade. Antes de beber é homem. Depois dos primeiros copos é galo, quer cantar alto. Alguns copos mais tarde vira macaco, faz caretas e riem-se dele. Por fim torna-se porco. Desculpa o termo. Ele suja-se e tem um comportamento menos próprio. Tudo por causa de quê? Tudo por causa de quê? Do álcool. E a Bíblia nos adverte para quem são os ais, para quem são os pisares, para quem são as pelejas, para quem são as queixas, para quem são as feridas sem causa e para quem são os olhos vermelhos, para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, porquanto o seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23, 29 a 35. A Bíblia nos adverte, daí que estes versículos são muito claros no que concerne a necessidade de se abster do álcool. E o meu desejo, a minha oração é que não haja realmente maridos que se dedicam ao álcool de modo que os lares tenham a paz e a tranquilidade desejada. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão os bons maridos? Uma vez mais, levantem as suas mãos, as vossas mãos. Eu quero uma salva de palmas para esses bons maridos. Em terceiro lugar, um bom marido é aquele que despede-se da sua esposa antes de se ausentar de casa. Despede-se, diz onde vai. Quantos se ausentam sem dar qualquer satisfação? Quantos se ausentam e põem a esposa na expectativa, inquieta, preocupada? Isto aconteceu. Eram cerca da meia-noite quando eu recebo um telefonema. Atendo o telefone e era uma irmã ao lado, aos gritos, melhor dizendo, pastor, eu fiquei viúva. 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 E eu perguntava, ficaste viúva como? E ela disse, pastor, eu acabei de ver o noticiário das 23 horas. E apercebi-me que houve um acidente ali no Panguila. Um caminhão passou por uma viatura. E aquela viatura, pastor, pela cor é a viatura do meu marido, porque ele normalmente sai, não diz onde vai. E aquela viatura certamente é a viatura dele. E diz que não houve sobrevivente. E eu perguntei-lhe, mas tu viste a matrícula? Pastor, é ele mesmo. Eu fiquei viúva. Eu fiquei viúva. Eu fiquei viúva. É ele mesmo, pastor. Eu orei, ou nós oramos pela irmã. E ficamos com a responsabilidade de ir ao encontro dela pela manhã.
Mas quando eram por volta das 7 da manhã, ela liga novamente: pastor, eu não fiquei viúva, pastor, eu não fiquei viúva, pastor, eu não fiquei viúva, eu não fiquei viúva, eu não fiquei viúva, eu não fiquei viúva, eu não fiquei viúva. Como assim? Olha, pastor, é ele que está a entrar, é a viatura dele que está a entrar, ele abriu o portão, ele está a entrar com... Vejam só o que faz a falta de comunicação. Existem muitas viúvas de maridos vivos. Muitas viúvas de maridos vivos. E muitos órfãos de pai vivos. Por causa de quê? Por causa do comportamento desse membro de família. Um bom marido é aquele que despede-se da mulher e diz onde vai. Não pernoita fora de casa. Onde estão os bons maridos? Mais uma vez, eu sei que eles estão aqui. Os bons. Então, está uma salva de palmas para esses bons maridos. Por favor, eles são bons maridos. Estamos orando para o bem-estar familiar. São orações constantes, mas os problemas agudizam, aumentam. Por causa de quê? Porque para além da oração tem que haver ação. A palavra oração, ela pressupõe ação, agirmos também, mudarmos de comportamento. Daí que as coisas não melhoram, não é por falta das respostas de Deus, mas porque há maridos que não se comportam devidamente ou corretamente. Qualidades de um bom marido é aquele que não anda com qualquer mulher, principalmente as ditas chuladoras, as conhecidas por partidoras de braços. Quantos maridos ficam nas esquinas pagando pinchos, carne no espeto para mulheres estranhas? Não dispersam os cabrité, os franguité por coisa alguma. Para além de gastarem dinheiro desnecessariamente, muitas vezes os filhos em casa passam fome por não terem uma côdea de pão para comerem. Por quê? Porque esse pai de família gasta tudo o que tem com pessoas alheias. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Qualidades de um bom marido. Qual é o bom marido? O bom marido é aquele que disponibiliza-se para a aquisição de gêneros alimentícios. Maridos aqui são mãos de vaca. Antes de saírem de casa, em vez de deixarem dinheiro para a aquisição de algo que possa faltar para as refeições, ficam contando as cebolas, os tomates, as batatas. E depois dizem: não precisam de nada, têm tudo aí. Pergunta: há aqui marido desses no nosso meio? Pergunta se está lá. Há esse tipo de marido no nosso meio? Pergunta, não fiquem apáticos. Estamos a refletir sobre comportamentos. Aqui temos maridos mão de vaca. Temos ou não temos? Os maridos cototós, como se diz na gíria. Ai, pastor, estás a ser muito forte. Mas nós queremos lares transformados, lares mudados, e Jesus pode fazer isso se tu fizeres também a parte que te compete. O bom marido, qual é, pastor? O bom marido é aquele que sabe usar o seu recurso financeiro. Quantos, em vez de fazer alguma poupança financeira,
usam a prática de chapa ganha, chapa gasta. Há maridos que nunca têm dinheiro para nada, mas trabalham há muitos anos. Nem têm dinheiro para a esposa, nem para os filhos, nunca têm dinheiro. Porque gastam mais do que aquilo que devia. O que faz um homem rico não é pelo que ele gasta, mas por aquilo que ele guarda. O que faz o homem rico, repito, não é pelo que gasta, mas pelo que guarda. O marido ideal faz as despesas em função das possibilidades e em função das necessidades. A Bíblia diz: na casa do justo há um grande tesouro, mas na casa do ímpio há perturbação, há carência, há miséria. E como cristãos, nós precisamos ter abundância, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Diga, irmão, está lá, tem abundância em sua casa, porque Deus quer que você seja um homem próspero. Deus quer que você seja um homem abençoado, mas para isso tu tens que saber gerir bem aquilo que Deus coloca em suas mãos. Aleluia! Aleluia! Qual é o marido bom, o bom esposo? É aquele que preocupa-se com a vida da esposa e dos filhos. Nos dias de hoje, é cada vez mais o número de casos de fuga à paternidade. Quantas mães reclamam por não ter a contribuição do esposo na sustentação dos filhos? Marido trabalha, mas não paga a creche, não paga a escola, não paga a faculdade. E a mãe que tem que fazer de tripa coração, como se diz na gíria, tem que fazer um esforço tamanho para manter os filhos estudando. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o tal negou a fé e é pior que o infiel. Nós temos responsabilidade como pais. Temos responsabilidades como pai, repito, para tudo fazer em prol do nosso bem-estar pessoal, bem-estar da nossa esposa e bem-estar dos nossos queridos filhos. Onde estão os maridos que têm se empenhado, têm dado o seu melhor em prol da sua família? Levantem bem a mão. Uma salva de palmas para esses maridos. O bom marido não se furta das suas responsabilidades e providencia tudo isso que acabamos de falar. Qual é a qualidade de um bom marido? Um bom marido é aquele que não bate a esposa nem pratica outro tipo de violência. Mas reparem, por que é que eu torno a falar isso? Porque violência doméstica não é apenas quando se bate. Há palavras e gestos que magoam muito mais. O marido que se preze não pratica violência doméstica nem por gestos, nem por palavras. A Bíblia diz, nós lemos: o homem benigno faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Significa que o que faz bem a si mesmo. O que faz mal a si mesmo. Temos dito que se você não ama a sua esposa, não precisa ser cruel com ela. Podes poupá-la de algum sofrimento. Sendo cruel, essa crueldade também poderá se refletir na sua vida, porquanto há um ditado que diz: bem se faz, bem se acha, mal se faz, mal se acha. Talvez você diga: ela é que se comporta mal.
ela é que se comporta mal. Por isso é que eu a trato assim. Mas se olharmos, vamos ver uma frase que diz: aos fortes, a vingança pertence aos fracos, aos fortes é perdoar, ainda que as circunstâncias não favorecem. Repito, a vingança pertence aos fracos, aos fortes é o perdoar, ainda que as circunstâncias não favorecem. Por isso, não há motivos de ofender, ferir sensibilidades, suscetibilidades, chamar nomes ou ter um outro tratamento menos próprios ou menos dignos. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. O bom marido qual é, pastor? O bom marido é aquele que usa a linguagem moderada e respeitosa. Muitos são os maridos cuja linguagem não tenha sido a mais adequada. Gritam com a esposa. Empregam termos tais como cala a boca. Você não tem voz. Quem manda aqui sou eu. São autoritários, possessivos, compulsivos. Mas o que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, e nós tivemos a oportunidade de ler: uma língua saudável promove a vida. Aleluia. Uma língua saudável promove a vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Para dizer que um bom marido, ou aquele que se preze como marido na verdadeira essência da palavra, a sua linguagem é respeitosa, e trata ele, portanto ele trata a sua digníssima esposa de filha, querida, meu bem, meu amor, minha flor, minha fofa, baby, meu raio de sol, mon amor, my love, my xerinangai, carne da minha carne, osso dos meus ossos, doce dos meus doces, água do meu copo, tampa da minha marmita. Amolemu, Godoclossuamun, para dizer o quê? Um bom marido profere palavras que, em vez de repelir ou fazer com que a esposa se distancie, estimula o seu aconchego, estimula o amor conjugal. Por quê, pastor? Porque soa bem aos ouvidos, suaviza o coração e acalenta a alma. Ela se sente amada, ela se sente acarinhada, porque da boca do seu digníssimo esposo só saem palavras dóceis, palavras afáveis, palavras carinhosas. Eu quero fazer um desafio a todos os maridos que aqui estão. Hoje, neste dia de hoje, ao saíres daqui, diga uma palavra dócil, afável à sua digníssima esposa. Aproveite este momento em que o Espírito Santo nos alerta sobre a necessidade de sermos mais cuidadosos com relação aos tratos. Cada marido que aqui está, chegue a casa e diga à sua digníssima esposa uma palavra de carinho. Onde estão os maridos que aceitam o desafio? Onde é que estão os maridos que aceitam o desafio? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Uma salva de palmas para esses maridos que aceitam o desafio.
Elas estão a gostar, então batam palmas, batam palmas, batam palmas. O bom marido é aquele que não fala a ninguém os problemas do seu lar. Quantos maridos não guardam a vida secreta da sua esposa? Quantos maridos, por não preservarem a esposa, permitem que a sua família interfira nos problemas do lar, criando conflitos com o objetivo de separar o casal? O marido que se preze não deve permitir tal coisa, pois diz o ditado: entre o marido e a mulher não se mete a colher. Alguns chegam a revelar aos seus amigos alguns problemas. E esses amigos passam a ridicularizar a esposa. Há um outro provérbio que diz: a roupa suja lava-se em casa. Preserve a imagem da sua esposa diante dos familiares seus e diante dos seus amigos. Esta é a qualidade de um bom marido. Qual é outra qualidade de um bom marido? É aquele que não faz ciúmes sem provas concretas. Os ciúmes são resultantes da falta de confiança. A falta de confiança desencadeia um conjunto de situações anómalas no seio da família e muito particularmente no lar, que se não for posta, não for assumida uma posição, poderá contribuir inclusive para a separação. Pois a desconfiança gera incerteza, a incerteza gera insegurança, a insegurança provoca ciúmes doentios, consubstanciados por acusações, difamações e outras situações que fazem azedar a relação. Para dizer o quê? Que todos os dias do homem aflito são maus, diz a Bíblia, mas aquele que tem o coração alegre vive uma vida de banquete e proporciona o bem-estar à sua família. Vamos deixar tudo que possa atrapalhar a boa convivência no lar e vamos demonstrar qualidades de um marido que se preze. Aleluia. 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 Pastor, qual é a qualidade de um bom marido? É aquele que não guarda reservas da esposa. É para dizer que no mundo não existem pessoas perfeitas. Todos nós que temos defeitos temos também virtudes. Toda esposa que tenha falhado uma vez, ela pode demonstrar o contrário de outras vezes, noutros momentos. Daí que a necessidade de perdoar. Uns dizem perdoar sim, mas esquecer nunca. A vida conjugal, quando não se esquece, significa que não se perdoou. Porque a tendência é recorrer ao passado para transportar o passado distante e amargurar o presente. Você já vive alguns anos com a sua digníssima esposa. Há que considerar que o que passou, passou, pois as águas passadas não movem o moinho, diz o ditado. Há que não guardar as reservas para que o ambiente do lar seja profícuo e a bênção do Senhor seja uma constante no seio da família. Aleluia. Um bom marido qual é? É aquele que assume a sua posição de cabeça da família. Reparem, de cabeça de família. Repito, é aquele que assume a sua posição do líder, de cabeça da família. Cabeça significa líder, líder significa chefe, chefiar é ter autoridade. Ter autoridade não é ser autoritário,
não é ser totalitário e muito menos arrogante, prepotente, nem tampouco ditador, que constantemente diga: quem manda aqui sou eu, você não tem voz nesta casa. Você não tem voz. Isto não é ser líder, não é demonstrar autoridade, mas é ser arrogante, prepotente. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ele e o ódio. Não interessa ter a fartura em casa se o marido só sabe pisotear, subjugar, humilhar e não sabe exercer a sua função de líder da família. Cá em casa manda ela e nela mando eu. Alguns colocam assim no quadro: nela mando eu. Este espírito prepotente, de prepotência, não ajuda a boa relação. Isso é uma expressão que revela machismo, arrogância e falta de autoridade. O marido, em vez de ser cabeça da família, passa a ser muitas das vezes opressor da sua própria família, um ditador, um destruidor do bom ambiente no lar. Daí que o apelo é: seja você a cabeça da família, mas não dê a dor de cabeça à sua família. Repito, melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ele e o ódio. Melhor é a família que se alimenta de hortaliças. Há vários tipos de hortaliças. Há quem alimenta-se apenas de hortaliça porque não há mais. Não tem mais do que isso. Melhor comer hortaliça na paz do Senhor do que ter a carne, a mesa, mas com quê? Com quê? Com ódio, com tristeza no coração. Onde estão os maridos e vão se empenhar em tudo fazer para proporcionar quer hortaliça ou quer carne, mas na paz do Senhor? Onde estão esses maridos? Levantem a mão, por favor. Onde estão esses maridos? Uma salva de palmas para esses maridos. Concluí a reflexão sobre os maridos. Agora gostaria de perguntar aos maridos se querem também que falemos um pouco sobre as esposas. Não, os maridos é que vão falar. Se eles não querem, eu fico por aqui. Os maridos, podemos falar também um pouco sobre as esposas? Podemos ou não? Onde estão os maridos? Levantem a mão. Quem concorda que falemos também sobre as qualidades da esposa? Ah, todos querem ouvir também. A boa esposa qual é, pastor? A boa esposa é aquela que obedece o seu marido. A boa esposa é aquela que quer? Obedece o seu marido. Depois de Jesus Cristo, a pessoa a quem a esposa deve amar intensamente é o seu digníssimo esposo. Por isso é que a Bíblia nos revela em Cantares 6 a linguagem de uma esposa que ama, em que ela diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, o meu amado é para mim um ramalhete de mira e morará entre os meus seios. É uma demonstração de que ele é alguém muito especial. E é este o sentimento que deve mover todas as esposas: amar o seu marido, obedecê-lo, pois depois de Jesus, a pessoa a quem você deve muito amor é o seu digníssimo esposo. Onde estão as esposas que amam os maridos? Onde estão as esposas? Uma salva de palmas para elas. A boa esposa qual é, pastor? A boa esposa é aquela
que não sai de casa sem o prévio conhecimento do esposo. Ausentar-se de casa sem prévio conhecimento, pode ela, com isso, trazer alguns problemas para si própria. Eu costumo dizer, a esposa que sai de casa sem o prévio conhecimento do marido, quando o marido chega, ela nunca está a arranjar sarna para se coçar. E a Bíblia diz, toda mulher sábia, mas a tola, toda mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Onde estão as sábias? Onde estão as sábias? Onde estão as sábias? Uma salva de palmas para elas. A boa esposa qual é, pastor? A boa esposa é aquela que mantém constantemente a sua casa limpa e arrumada. Mesmo tendo empregada, é a esposa que deve cuidar do quarto em particular e das coisas íntimas do marido. Manter controle de tudo. Não deixe tudo para que seja empregada a lidar com certas coisas. Principalmente o que diz respeito ao seu digníssimo esposo. Para bom entendedor, meia palavra basta. A boa esposa qual é, pastor? É aquela que usa a linguagem moderada e respeitosa. Há maridos que falam uma palavra, mas a esposa fala um dicionário. Pergunta, você é aquela que o marido fala uma palavra, você fala um dicionário? Pergunta. Pergunta, não olhe para mim. Há coisas que não se admite, mas acontece. Eu nunca mais me esqueço de uma certa situação. E é bom que eu diga isto, porque eu sei que há esse espírito às vezes no seio de muitas famílias. Uma certa altura uma esposa entrou no meu gabinete e à medida que estávamos conversando, ela disse, pastor, já orei. Pastor, já jejuei. Pastor, não dá. Meu marido, pastor, não conhece. Pastor, eu estou a dizer, já orei, já jejuei, não falto às batalhas, mas há sempre problemas. Pastor, quer saber a verdade? O meu marido é um cão. Eu parei, olhei para ela, disse, o que é que tu disseste, pastor? É mesmo isso, pastor, viu? Meu marido é um cão. Eu olhei para ela e disse, minha irmã, teu marido é o quê? É isso mesmo que o pastor ouviu. Então eu quero te dizer, como é que se chama a mulher do cão? Pastor, não é bem assim. Estou apenas a perguntar-te, como é que se chama a mulher do cão? Eu não vos dou a resposta, porque vocês sabem. É falta de uma linguagem moderada e respeitosa a respeito do esposo. Isto não pode acontecer. Não deve acontecer. O ódio, segundo Provérbios 10:12, o ódio excita a contenda, mas o amor cobre uma multidão de transgressões. Qual é o bom marido, pastor? Boa esposa, pastor. Boa esposa é aquela que mantém higiene pessoal. Aqueles cabelos postiços, que é muito comum as senhoras usarem, mas algumas não trocam, e aquilo dá coceira, e ficam assim, dando soco na cabeça, constantemente dando soco. Já viram acontecer ou não viram? Estou a perguntar às irmãs, já viram isto acontecer ou não viram? Acontece. Por quê?
por estar precisando ser trocada. Troque os teus postiços. Porque deita, às vezes, um certo odor de umidade. Isto é muito importante. As boas esposas têm cuidados em todos esses aspectos. As boas esposas quais são, pastor? A boa esposa é aquela que não anda em boatos, nem fala mal dos outros. Quantas são as senhoras consideradas vizinhas zongolas? São fofoqueiras profissionais. Pergunte, aqui tem no nosso meio as fofoqueiras profissionais? Pergunte, estão elas aí ou não estão? É vergonhoso para qualquer marido chegar a casa e ver um grupo de pessoas à sua porta reclamando que a esposa disse isso, a esposa disse aquilo, a esposa andou de porta em porta, tendo conversas fúteis. Tudo isto é vergonhoso para a família, em particular para o próprio marido. Fomentar boatos e mexeriquices entre as vizinhas não é algo que se recomenda a uma boa esposa, e muito menos, não se recomenda a ninguém, e muito menos a uma esposa. A boa esposa qual é, pastor? É aquela que aponta as refeições às horas devidas, para aquele que é doméstico e que o marido come em casa, claro. Não é porque quando o marido chega é que vai à praça, não. Ou vai à esquina para buscar o resto que falta. Ela tem o cuidado de ter tudo preparado. Até porque quando o marido almoça atempadamente, ele pode lanchar antes de sair de casa. Aleluia. Aleluia. A boa esposa qual é, pastor? É aquela que poupa os gêneros alimentícios. Há algumas que confeccionam uma grande quantidade de comida e o resto vai para o lixo. E o marido está sempre a reclamar, deitaste tanta comida fora, porque não tem um certo domínio, um certo controle. A boa esposa qual é, pastor? É aquela que não levanta a voz quando é repreendida. Algumas dizem, eu vou para Roma. Não me conheces. Vou te queixar na Roma. Pergunta aqui a essas mamães. Pergunta. Elas certamente não estão aí. Acredito que não estão. Aqui estão só as boas esposas. Onde estão as boas esposas? Onde estão as boas esposas? Onde estão as boas esposas? Uma salva de palmas para elas. A boa esposa qual é, pastor? A boa esposa é aquela que sabe ser mãe, sabe ser amiga, sabe ser esposa na vida do homem. Mãe quando? Mãe quando o marido está doente, está com febres, paludismo, talvez paludismo. Ela chega, tem a preocupação de fazer uma sopa. E daqui por mais um bocado, o marido arder de febre. Ela está ali com a colher, levando a sopa à boca do marido. Abraçou, ai não quero comer, mas já abre a boca, abre. E ela vai tendo aquela paciência, vai lhe colocando a sopa. E depois quando termina, agora vais ter que tomar. Normalmente é o quê? O quarto tem que se toma, não é verdade? É ou não é? Então vais ter que tomar esses 4 comprimidos. Vai, abre lá a boca. Ai, não quero, eu não gosto disso. Não, abre lá a boca, abre a boca. E a estante ele acaba por cumprir o tratamento e levanta-se saudável. Por quê? Porque houve alguém que teve a função de mãe em cuidar dele no momento difícil. Onde estão essas esposas que têm a função de mãe na vida do homem? A função dela como amiga é aquela que quando o marido vem triste, abatido, combalido, se assenta e ela vem, se aproxima e começa a dizer o que é que se passa.
Às vezes há maridos que choram e dizem: reza por mim, ora por mim. Usa a linguagem de que precisa de apoio e compartilha com a esposa algum problema que eventualmente possa estar a ter ali nos seus serviços. E ela, de uma forma atenciosa, carinhosa, aconselha-o, orienta-o, encoraja-o. Por quê? Porque ela está exercendo a sua função de amiga. E normalmente, quando temos algum problema, os nossos amigos são os primeiros a saber. Quando temos alguma coisa, quando ganhamos ou temos algum benefício na vida, alguma coisa boa que nos acontece, os amigos são os primeiros a saber. Quer dizer que se a mulher conseguir colocar-se na condição de amiga, ela saberá tudo ou grande parte das coisas que há de acontecer com o seu digníssimo esposo. E o terceiro é ela como esposa. Dizer muitas das vezes que dói isto, dói-me a coluna, dói-me a cabeça. Eu quero aqui dizer que ao homem determinou Deus, deixará o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois só, numa carne, uma só relação, deverão viver até se envelhecer, até que a morte os separe. E para terminar, eu quero aqui recordar um pormenor. Não há homem algum que consiga viver sem o colo de uma mulher. Antes de virmos ao mundo, precisamos do colo da nossa mãe, o colo do ventre, e ali permanecemos durante quantos meses? 9 meses. Todos nós os homens, para nascermos, tivemos que passar por colo da nossa mamã durante vários meses. Ao nascermos, já em vida, continuamos beneficiando do colo da mamã. Ela nos põe no colo e do colo alimentamos do leite materno. Ela, quando se ausenta, nos deixa com a irmã mais velha. E quando ela volta, ela pergunta: ele chorou? E a irmã responde: sim, mamã, ele chorou. E eu pus-lhe no colo e ele adormeceu. Nos tornamos jovens, conhecemos a nossa namorada, queremos a todo momento casar para beneficiar do seu colo, porque homem algum vive sem o colo de uma mulher. Nos casamos, ai do marido que nega o colo, ou melhor, ai da mulher que nega o colo. O marido fica nervoso, fica revoltado. Isto por quê? Porque precisamos do colo da digníssima esposa. Jovens, sem dentes, cabelos brancos, doentes, talvez com diabetes e outras doenças da velhice. Lá está ele deitado e ela vem, coloca-lhe a mão na cabeça e começa a servi-lo alguma sopa, algum alimento. E daí, pouco mais, ele inclina-se e vai-se.
parte para a eternidade. E ela retira a mão e começa a cantar. Ele morreu no meu colo, 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 ele morreu no meu colo. Para dizer que homem algum se escusa do colo de uma mulher. Nasce no colo e morre no colo. Nasce no colo e morre no colo. Razão suficiente para sermos bons maridos. E a esposa ser uma boa esposa. Daí que o meu desejo, a minha oração é que Deus vos abençoe, abençoando vossas vidas, vosso lar, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.